Ucrânia retira tropas de localidades na região de Kharkiv. É já o efeito da ofensiva russa lançada na semana passada. Os palestinianos assinalam a Nakba, isto é, a sua expulsão do território que hoje é ocupado por Israel. 76 anos depois, os conflitos continuam. A Comissão Europeia prevê uma descida da inflação para mais de metade este ano, apesar do aumento de produtos base como o petróleo bruto. A Ucrânia anunciou esta quarta-feira ter retirado tropas em partes da região de Kharkiv. É onde a Rússia lançou uma nova ofensiva na última sexta-feira. As tropas ucranianas abandonaram Lukiansk e Vovchansk. Segundo os militares, os recuos foram feitos para salvar vidas. O chefe da polícia de Vovchansk adiantou que as forças russas estão a tomar posições nas ruas da cidade. O Estado-Maior ucraniano afirma que a situação no nordeste do país continua difícil. Ressalva, no entanto, que a Ucrânia está a conseguir impedir a Rússia de ganhar terreno. Até agora, quase 8.000 civis já foram retirados da região de Kharkiv. Por causa das dificuldades no campo de batalha, Zelensky cancelou as viagens a Portugal e a Espanha. Entretanto, o secretário de Estado norte-americano esteve em Kiev para reafirmar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. I have come to Ukraine with a message. You are not alone. The United States has been by your side from day one. We are with you today. And we will stay by your side until Ukraine's security, its sovereignty, its ability to choose its own path is guaranteed. Foi a primeira visita presencial de um elemento da administração Biden à Ucrânia desde que o mais recente pacote de ajuda militar foi desbloqueado. O presidente russo Vladimir Putin assinou na terça-feira o decreto que nomeia um novo governo e que prevê a substituição do anterior ministro da Defesa, Sergei Shoigu, pelo antigo vice-primeiro-ministro Andrei Beluzov. Quando Putin tomou posse para um novo mandato de 6 anos, a 7 de maio, o governo apresentou a sua demissão em conformidade com a lei russa. O presidente russo propôs que a maioria dos membros do governo regressassem aos seus cargos e o primeiro-ministro Mikhail Mishustin apresentou nomes para vários novos ministros, tendo todos eles sido aprovados pelo Parlamento. Os palestinianos assinalam 76 anos desde a sua expulsão em massa do território que hoje é ocupado por Israel. Esta data, também conhecida por Nakba, recorda a deslocação forçada pelas forças israelitas de pelo menos 750.000 palestinianos que viviam em territórios que lhes foram atribuídos pela ONU, mas que foram ocupados pelo país de Netanyahu durante a Primeira Guerra Israelo-Árabe. Vários protestos e outros eventos estão marcados em toda a região do Médio Oriente para assinalar este dia, numa altura em que os ataques israelitas se intensificam na faixa de Gaza. احنا ما بننسى بلدنا احنا بالقنينه بهالوقت هذا الطفل اللي بيخلق بنرضعه بالقنينه انه انت فلسطيني وبدا لازم بلدك ترجع للطفل احنا ما بننساها لفلسطين وبدنا نرجع عليها اذا ما رجعت انا ابني حفيدي يعني المهم فلسطين راح ترجع. Segundo as agências da ONU, só na última semana 550.000 pessoas foram obrigadas a deslocar-se à medida que as forças israelitas avançavam para a cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. مش قادر اوفي نفس الامن والامان. انا اعيش في منتهى الخوف. مش قادر اوفر لابني وابن ابن الامن والامان يا جدي. Na última semana não entraram alimentos nos dois principais postos fronteiriços do sul de Gaza. A ONU anunciou que mais de 1 milhão de palestinianos estão à beira da fome, enquanto no norte da faixa de Gaza se registra uma fome generalizada. A contestação dura há semanas, mas o primeiro-ministro da Geórgia continua a defender a polémica lei da influência estrangeira. Diz que garante soberania e as condições necessárias para a entrada do país na União Europeia. დღევანდელი დღე არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის გამტკიცების თვალსაზრისით. უცხოური გავლენის გამჭირვალობის შესახებ კანონის მიღება ქმნის მტკიცე გარანტიებს საქართველოში გრძელვადიანი მშვიდობისა და სიმშვიდის უზრუნველსაყოფად და ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის დასაძლევად,
რაც საქართველოს ევროკავშირის ინტეგრაციის აუცილებელი პირობაა. A lei foi aprovada no Parlamento com 84 votos a favor e 30 contra. Exige que a comunicação social e as organizações não governamentais se registrem como estando ao serviço de uma potência estrangeira se receberem mais de 20% de fundos do exterior. Para os críticos, a lei prejudica a democracia e afasta a Geórgia da União Europeia. 13 pessoas foram detidas depois de confrontos entre a polícia e manifestantes junto ao Parlamento. Milhares bloquearam praças, estradas e avenidas na capital Tbilisi em protesto. Basically, the main idea is that Georgian government, which is now can be openly called pro-Russian government, decided to switch the direction of our foreign policy towards Russia, and they basically copied the same laws that Putin introduced, so-called foreign agent bill. As críticas à lei da influência estrangeira vêm também de fora. Os Estados Unidos manifestam preocupação profunda com o rumo seguido pelo governo da Geórgia e ameaçam cortar o financiamento ao país. If the law goes forward out of conformity with EU norms, and there's undermining of democracy here, and there's violence against peaceful protesters, then we will see restrictions coming from the United States. A presidente da Geórgia opõe-se à legislação e já fez saber que vai vetá-la. Ainda assim, o partido do poder, juntamente com os aliados no Parlamento, pode anular o veto se conseguir reunir 76 votos. A porta-voz da NATO afirmou que a nova lei sobre agentes estrangeiros, conhecida como Lei Russa, aprovada pela Geórgia, é um passo na direção errada e afasta o país das integrações europeia e euroatlântica. Os deputados aprovaram a legislação na terça-feira com 84 votos a favor e 30 contra durante uma terceira sessão de debate. A nova lei prevê que os órgãos de comunicação social, as organizações não governamentais e outras entidades sem fins lucrativos que atuam na Geórgia se registrem como defensores dos interesses de uma potência estrangeira se receberem mais de 20% de financiamento do exterior. Nas últimas semanas têm ocorrido vários protestos contra o projeto de lei nas ruas de Tbilisi, capital da Geórgia. Após a aprovação da medida, os manifestantes bloquearam as principais estradas de acesso à cidade e alguns destes entraram inclusive em confronto com a polícia. O primeiro-ministro da Geórgia disse que considera a medida aprovada necessária para conter uma possível influência estrangeira prejudicial à atividade política do país. As prisões francesas foram bloqueadas na sequência do ataque a uma carrinha celular que fez 2 mortos no departamento de Eure. Centenas de guardas prisionais mobilizaram-se em frente aos estabelecimentos para alertar para os riscos da profissão. Os sindicatos pedem mais meios, como veículos blindados e descaracterizados, bem como armas adequadas para evitar que sejam alvos fáceis de eventuais atacantes. As estruturas sindicais também exigem que se limite o transporte de reclusos para audiências em tribunal e que, em vez disso, se recorra a videoconferências. 2 agentes prisionais foram mortos e outros 3 ficaram gravemente feridos no ataque a uma carrinha que transportava um recluso. Mohamed Hamra, que foi condenado por furto no mês passado, ter-se-á colocado em fuga com os atacantes. Foram mobilizados recursos consideráveis nas buscas pelo recluso e pelos atacantes. Só no departamento de Eure mobilizaram-se mais de 450 guardas prisionais e gendarmes na terça-feira. Pelo menos 4 pessoas morreram e cerca de 300 ficaram feridas na Nova Caledónia, território ultramarino francês do Oceano Pacífico, no 3º dia consecutivo de tumultos. O presidente francês Emmanuel Macron declarou o estado de emergência na Nova Caledónia após uma reunião do Conselho de Defesa e Segurança Nacional para abordar a resposta da República à situação no território ultramarino. Os protestos violentos têm origem numa revisão constitucional em discussão no Parlamento francês e criticada pelos separatistas daquele território do Pacífico Sul. A Comissão Europeia prevê que a inflação vai diminuir para mais de metade este ano, apesar do aumento dos preços dos principais produtos base, como o petróleo bruto. As previsões de primavera, divulgadas na quarta-feira, revelam melhorias no estado da economia, numa altura em que os eleitores se preparam para ir às urnas com as eleições europeias. Em entrevista à Euronews, o Comissário Europeu da Economia disse que esta é uma boa notícia, mas que ainda vai demorar algum tempo a concretizar-se. We need
that the decline of inflation produce its consequences overall on food prices, etc. This will take some time. Equally important is that the level of credit provided by banks restart increasing because this is important to fuel the economy. Mais de 2/3 dos europeus considera que a luta contra a subida dos preços deve ser uma prioridade nas europeias, segundo uma sondagem exclusiva da Euronews. A Comissão Europeia prevê agora que a inflação na União Europeia deixa para 2,7% este ano, depois de ter atingido um máximo de cerca de 10% após a pandemia e a guerra da Rússia na Ucrânia ter afetado a economia. In this difficult crossroads where growth is restarting, you adopt too restrictive fiscal stance and you miss part of the investments that are needed. How to avoid this without breaking our fiscal policies and our budgets? My answer is still Next Generation EU. Relativamente a Portugal, a Comissão Europeia prevê um crescimento económico de 1,7% este ano e de 1,9% no próximo, o que coloca o país acima da média da zona euro e da União Europeia. Bruxelas revela-se mais otimista que o governo português, que incluiu no plano de estabilidade uma taxa de crescimento de 1,5% este ano e de 1,8% para 2025.